Bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. O meu nome é Sérgio Magno e tenho a companhia já habitual do Pedro Faria e do Telmo Azevedo da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UVE, nossos parceiros neste podcast. Olá Telmo, olá Pedro, bem dispostos? A semana correu bem? Vamos passar por cima do que correu bem ou mal para avancemos, não é? Muito bem. Este programa será mais focado, mais centrado nas notícias desta semana, porque foi uma semana cheia, a começar pelo Ferrari que viu a luz do dia, já que Luce é o nome, é luz em italiano, mas que a recepção tem sido um bocadinho negra, digo eu, considerando as reações um pouco por todo lado, nas redes sociais, inclusivamente do ex-presidente da Ferrari, não terá feito provavelmente a melhor, ou não fez um grande favor à marca criticando da maneira que criticou. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Eu tenho muita coisa a dizer, mas vamos ter que ser um bocadinho concisos. Eu também, mas... Diz-me, Pedro, então. Primeira coisa é que é estranho, não é? Até eu tenho aqui um pouco de sentimentos contraditórios, porque é bom ver a Ferrari chegar aos elétricos, mas eu sinceramente estava à espera de algo que fosse um topo de gama, que fosse algo muito especial, e as características do carro não vão por aí além, não é? Começo logo por essa parte. A reação ia ser sempre muito difícil, não é? Há aqui estes amantes da marca que verem sair dos motores a combustão ia ser sempre um grande choque. Não percebo como é que não aparece um Ferrari que seja realmente um topo de gama, algo que tenha características, pelo menos muito perto daquilo que outras marcas já estão a fazer a nível de eletrificação, não é? Isso é o que mais... o estilo do carro, acho que cada um de nós, uns vão dizer que gosta, outros que não gostam, outros é daqueles carros que eu acho que daqui a um ano se calhar se gosta mais. Eu acho que o problema, sinceramente, desculpa interromper, mas o problema, sinceramente, sobretudo, o principal problema não foi o facto de ser um carro elétrico. Acho que o principal problema, o que tem levado às reações das pessoas, é o design, é não ter nada a ver com o que a Ferrari já fez. E acho que este terá sido o principal problema. Já agora... Mas sabes que isso eu acho que às vezes é preciso olhar 2, 3 vezes e não se gosta do carro ao princípio ou adora-se, não é? Também há as duas fases sempre. Parece que foi mais o não gosto, foi mais consensual o não gosto. Mas ao fim de algum tempo acaba por se notar e por entrar mais consensualmente. Eu sinceramente não estava à espera de uma coisa. Também posso incluir aí o design, também poderia ser mais arrojado. Principalmente a nível de características, deveria ter algo muito particular, muito especial. E passou tanto tempo, eu acho que a Ferrari tinha capacidade de fazer isso. A nível de design, o interior acho que está muito Ferrari. O problema é mesmo a parte do exterior e como o Luca Cordeiro disse, o receio que ele tem como ex-presidente é que se perca ali um mito da Ferrari a nível de topos de gama e que acho que os clientes estavam mais à espera de algo mais similar a algo assim de um Rimac, até a nível de características, de autonomias, de potências, de controles de estabilidade, aquelas coisas todas, e veio algo abaixo do que já existe no mercado nessa gama. E por isso é que foi um pouco uma desilusão. O design é uma coisa subjetiva, embora seja desenhado por uma pessoa que percebe daquilo e que desenhou já muitos iPhones, mas que... Pois, mas não desenham muitos carros. Mas não desenham muitos carros, exato. E se calhar por isso é que a Apple também nunca chegou a avançar com grandes saídas nesse campo. Mas realmente a questão aqui é o nível tecnológico que o carro nos traz não estar ao nível dos outros concorrentes. Aí perdoa-me a minha discordância. Para já, eu acho que a nível de design, mesmo interior, eu vejo que é ali uma disrupção grande, mas há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, eu não acho sinceramente justo a comparação que tem sido feita com o Rimac ou com outros carros, ou, por exemplo, com o futuro nunca vai aparecer um Tesla Roadster, não é? Tá. Porquê? Porquê que não há de aparecer? Lá estás. Há de aparecer, mas esperemos que apareça. Não, faz muitas comparações com o novo AMG elétrico. Com o novo AMG elétrico, esse é que é o topo de gama que vai estar e faz muitas comparações a nível de potência. O design do AMG está muito melhor conseguido, embora também seja disruptivo, e estamos ali taco a taco. E este... Eu acho que as características técnicas, para já, eu acho que com o impacto do design e tudo o que se falou à volta do carro de negativo, fez esconder um bocadinho algumas coisas importantes que o carro traz. Este carro, por exemplo, deu origem a mais de 60 patentes mundiais.
ok? Este carro tem um subchassis elástico, uma coisa que também inovadora. Portanto, é verdade, se olharmos só apenas para características como a aceleração do 0 ao 100 ou potência total, por aí não vimos nada extraordinário. Mas eu estava a dizer que não é muito ajustado de comparação com o Rimac, por exemplo, porque este é um carro de 5 lugares. Este não é um super desportivo, é um grande turismo, não é? É um familiar de alta performance. E falta saber, depois em estrada, como é que ele se comporta. Né? Não é por ele ter uma aceleração, por exemplo, um pouco inferior do 0 ao 100 ou, sei lá, o Model S Plaid, que significa que se calhar curve pior ou melhor. Não é? Não sabemos ainda, porque essa parte ainda não foi experimentada. Sim. Eu não sabia que o carro deu origem a 60 patentes. Sim. Ou seja, há ali muita coisa nova que foi escondida por o facto deste problema todo com o design. Mas eu vejo aqui várias coisas boas e más. Né? A primeira, estou de acordo que o design não era o esperado e as pessoas, os apoiantes da Ferrari, os mitos, etc., e por aí fora, e gostam do design anterior e ficam um bocadinho chateados com isto, ou bastante chateados com isto. Mas também já houve momentos na história da Ferrari em que as pessoas também criticaram alguns designs. E acho que aqui a Ferrari, como queria fazer uma coisa completamente diferente, ou seja, não quero misturar esta linha dos elétricos com a outra linha da combustão, porque eu sinceramente, posso estar enganado, não é? Mas eu sinceramente acho que mesmo que o Ferrari tivesse, este Ferrari elétrico tivesse um design muito próximo dos Ferraris, não ia ser isso que ia convencer os tradicionais clientes da Ferrari a comprarem um carro, não é? Porque quem quer o ruído do motor e etc. não queria comprar um elétrico. Eu acho que a Ferrari está a tentar, sinceramente, chegar a outro mercado. Isso é notório, sim. Sim. O problema é que o fez com o SUV. O SUV, quando foi lançado, também que foi uma chuva, não foi tão grande quanto aqui as críticas, não é? Mas houve muita gente a criticar o SUV. Um SUV não é um Ferrari, por aí fora. Agora estamos a falar de um carro elétrico, um GT, não é um super desportivo, não tem 2 lugares, tem 5, que é a primeira vez para a Ferrari, tem 4 portas. Vamos ver, as vendas estão a correr bem, parece. As vendas parece que estão a superar, pelo menos pelo que disseram, já estão muito acima daquilo que eram as previsões. Agora aqui a questão é, eu acho que a Ferrari, aqui várias questões. Primeiro, será que aquilo vale 600 mil euros? Não sei se vale, não é? Comparado com outros carros que já existem. Mas pronto, é o símbolo da Ferrari. É sempre difícil de avaliar o custo deste tipo de carros, não é? Sim, mas de qualquer modo, a minha questão, eu acho que a Ferrari provavelmente vai conseguir conquistar outros clientes. Agora a questão é o impacto negativo que este carro teve sobre a marca, se vai afetar a parte, não é? O filé mignon da Ferrari, que continua a ser os motores térmicos, continua a ser os V12, continua a ser aqueles motores que fazem muito barulho, etc. Se as pessoas vão deixar de comprar os outros, porque vão se sentir de algum modo defraudadas para este lançamento deste carro. Vamos ver. Aí eu acho que esta parte do impacto da Ferrari ter um primeiro veículo 100% elétrico ia sempre acontecer independentemente do design. Essa parte era... Também acho que tens toda a razão naquilo que dizes ao ser uma quebra com o design habitual, assim, cria dois conceitos diferentes de cliente. Acho que nesse aspecto é interessante. Mas assim, eu, como gosto de pensar de que vão continuar a existir pessoas que, apesar de não ter o barulho, vão gostar de um super desportivo com o design que têm os Ferrari e estes super desportivos, acho que ficava bem à Ferrari fazer algo nessa gama. Tem sido mais simples e mais seguro ter ido por um design seguro. E segundo sei, o Rimac custa 3 milhões, não é? Portanto, 550 mil é uma pechincha. Não. 650, acho eu. 650. Mas o objetivo da Ferrari foi conseguido, não existe boa ou má publicidade, só existe publicidade e estamos aqui há 10 minutos a falar deste carro e vai dar que falar durante muitas semanas. Vamos avançar, é verdade. Olha, o Telmo é a voz da razão. O Telmo aqui é a voz da razão. E há aqui outra novidade que eu achei particularmente interessante esta semana, que foi a Volvo ter anunciado que, e isto vai ser válido também para Portugal, para a Europa, incluindo Portugal, a permitir o acesso à rede de carregadores da Tesla, isso toda a gente já tem, basicamente, mas através do sistema do próprio Volvo, da aplicação que está integrada nos carros da Volvo. Isto é mais um abrir de portas da Tesla, não é? Há aqui uma cega tendência de abertura da rede de carregamento a outras marcas e agora com este aprofundar da experiência, ou seja, eu vou poder chegar com o Volvo a um supercharger e na própria ecrã do infotainment do Volvo tratar do carregamento de forma muito simples. Vosso comentário. O Telmo pode depois falar um pouco sobre esta parte técnica, porque nós acabámos por descobrir que não é realmente a primeira integração que existe, mas
há aqui uma grande Mas novidade. de uma marca automóvel será, não é? De uma marca automóvel. Uma marca automóvel, sim. Mas há aqui uma grande diferença e que é preciso esclarecer as pessoas, porque há muitas dúvidas nisso. Há ainda muitos utilizadores que pensam que a rede Tesla continua exclusiva para os veículos da Tesla. Já não é assim. Em Portugal até demorou um pouco mais do que aquilo que aconteceu na Europa, mas hoje é no resto da Europa. Mas hoje os superchargers da Tesla estão abertos a todas as marcas. O que acontece é que temos duas formas de ativar o carregamento, a ação de carregamento. Ou o cartão de crédito, diretamente, nos postos, e hoje, corrige-me tu, Telmo, mas julgo que já todos fizeram as alterações necessárias e, portanto, todas as localizações da Tesla em Portugal já estão acessíveis por cartão de crédito, já têm os novos, nova versão, ou então via a app da Tesla. Portanto, não havia aqui com outro fornecedor de carregamentos ou outras aplicações, ou os cartões. E é isso que a Volvo veio anunciar para o quarto trimestre, portanto, termos a possibilidade de, com a app da Volvo ou diretamente no carro, termos acesso diretamente aos carregadores da Tesla, sem passar pelas aplicações ou pelo cartão de crédito. E isso para mim era uma novidade, mas o Telmo, e muito bem, viu que já havia aqui uma integração com um agregador de redes, com alguém que não está no primeiro nível de integração com os utilizadores. Há 6 meses já tinha sido apresentado por uma solução tecnológica europeia, que é a DEFpower, que já integra a rede e já disponibiliza esse serviço aos vários clientes da DEFpower para poderem ter os supercarregadores nas suas aplicações. A DEFpower não opera como um MSP, simplesmente providencia uma plataforma, um back-end para a Atlante, para a Evas também. Em Portugal também já teve uma aplicação baseada na DEFpower, e muitos MSPs, prestadores de serviços pela Europa, usam a DEFpower como o seu back-end para ter as suas redes e as redes dos seus parceiros. E, portanto, a DEFpower já integra a rede Tesla e pode disponibilizá-la mediante acordos comerciais com esses MSPs. Em Portugal, como estavas a dizer, todos os postos, ou quase todos os postos já são acessíveis pela app Tesla. Não todos ainda têm um meio de pagamento bancário, faltam ainda os postos mais antigos que ainda estão na Guarda, em Montemor, alguns em Lolé, alguns em Alcantarilho, que ainda são aquelas versões antigas V3 e algumas V2 que estão agora a ser trocadas para os novos postos V4, que já têm lá o terminal de pagamento na lateral do posto e que aceitam cartões bancários. Portanto, todos eles vão ser agora trocados durante este ano, e alguns destes sites também vão ser expandidos. E, portanto, esta forma de a Volvo disponibilizar o acesso à rede Tesla no ecrã do seu Android automotivo, que está disponível no carro, e na aplicação móvel que a Volvo disponibiliza para os seus clientes, é uma nova forma de termos mais uma abertura, de termos redes integradas nestas plataformas, e, portanto, funciona como um prestador de serviços que inclui redes externas aos acordos que a Volvo hoje já tem. Por exemplo, a Volvo ainda há poucos meses anunciou também que iria integrar todos os postos que estavam no ecossistema da Plugsurfing. Portanto, a Plugsurfing também é um agregador de redes, tal como a Abjet e outros que também agregam e têm acordos com várias redes, e, portanto, todos os que estão na Plugsurfing também já estão na app da Volvo e no carro. É mais um grupo de postos que vai estar disponível. Aqui a grande diferença é que a Tesla talvez tenha sido dos últimos operadores de postos de carregamento com mais resistência a abrir a sua rede, não é? Abrir a rede a terceiros, portanto, a ter acesso à sua rede via aplicações de terceiros. E é bom ver este caminho e esta abertura, que é muito importante para o utilizador. Eu diria que a Tesla um dia vai estar ligada à Abjet, e estando ligada à Abjet, ou à GRF, vai estar em todos os sítios. Parece-me inevitável, sim. Parece-me inevitável. Independentemente da questão técnica e de ser não é novidade, aqui é uma questão que é importante, que é a experiência de utilização. Ou seja, para quem compra um carro e não sabe lá o que é um operador ou roaming, não sabe o que é Abjet, não sabe o que é isso, a verdade é que chega ali o carro, tem uma aplicação, toca no ecrã do carro e carrega. E essa que eu acho que é a tendência e que será cada vez mais assim, esperamos nós. A simplificação total do carregamento, e a Volvo aqui deu mais um passo nesse sentido. Nós, por acaso, podemos até aqui dar uma notícia, isto já aconteceu há cerca de 2 semanas, que foi a nossa entidade agregadora de redes, que neste momento continua na MOBIE, emitiu uma norma técnica, isto levou algum tempo e foi objeto de consulta de mercado, que vai receber os dados, portanto, a forma como todos os operadores em Portugal têm que comunicar, têm que informar aquilo que são os seus postos. Onde é que estão, qual é a potência de carregamento, se estão ocupados ou não estão ocupados, portanto, tanto dados estáticos como dinâmicos. E, portanto, isto vai permitir que, finalmente, num só local, tenhamos informação de todas as redes.
Hoje nós temos com grande facilidade de todas as redes, todos os operadores de Portugal, exceto dois, o Continente e a Tesla. E, portanto, esta norma técnica, junto com a lei que se alterou, que já falámos aqui várias vezes, vai permitir passarmos finalmente a ter um único local onde toda a informação vai estar disponível. Passando para outro ponto, porque a semana passada estivemos aqui connosco convidado o diretor da Geely para Portugal e ficamos a saber que o EX2 também vai chegar a Portugal. E eu acho que é importante falar deste EX2 porque é só o carro elétrico mais vendido na China e é um dos carros elétricos já mais vendidos no mundo, porque o mercado chinês só por si tem um impacto muito grande. E na China houve esta notícia que o EX2 foi atualizado com baterias de maior capacidade. A bateria passou a estar disponível em 35 e 45 kWh. Portanto, aqui mais uma característica, mais uma evolução, mantendo mais ou menos os preços que tinha. Portanto, é só para dar esta nota, já que este carro vai acabar por chegar a Portugal, à Europa e a Portugal, e, portanto, é um carro que tem aspecto de estar cada vez mais competitivo. Eu tenho muitas expectativas relativamente a este carro, porque eu julgo que vai ter um preço bastante apelativo e nós estamos constantemente a falar da necessidade de termos carros mais próximos dos 20 do que dos 30 mil euros, não é? E acho que este X2 poderá ser um desses carros e agora com esta atualização torna-se ainda mais atraente. Esperemos que chegue a Portugal o mais rapidamente possível. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao Geely X2. Eu quero acreditar que se calhar vamos ter um preço, que é possível colocar um preço ali mais perto até dos 15 mil. Isso pode acontecer, começam a haver alguns sinais de que isto pode acontecer. O carro na China custa 11.300 euros, entre 8.800 e 11.300. Isso sabemos que não são realidades para quando se faz a conversão para a Europa. Mas, seguindo aquilo que são esses géneros de comparações, daria um preço entre 15 mil a 18 mil, entre 15 a 18. Portanto, pode ser aqui uma mudança muito competitiva no mercado e que finalmente venham puxar aqui para baixo e ter que buscar um mercado com preços mais acessíveis, que são esses que nos fazem falta, não é? Temos falado tantas vezes disso. Isso é verdade. E um dos grandes concorrentes da X2 é da BYD, é o Dolphin Surf, não é? Que já está no mercado nacional. Vamos ver o que acontece. E por isso falar da BYD, a BYD revelou um novo processador, um novo chip de 4, para as pessoas que não são tão técnicas, isto pode me parecer muito importante, mas é um chip de 4 nanómetros feito na China e a China não tinha capacidades de produção de chips desta tecnologia. Isto, quanto mais pequeno é o processo de fabrico, estes 4 nanómetros, significa que os componentes do processador são mais pequenos, significa que é possível pôr mais transistores, mais componentes em menos espaço, aumentando a capacidade de processamento e reduzindo também o consumo energético. Por isso, daí é falar-se muito no processo de fabrico. Os processos de fabrico mais avançados já estão nos 2 e 3 nanómetros, a China ainda não os faz, mas esta novidade de chegar aos 4 nanómetros é de facto importante e há poucos anos, aliás, se calhar só bastava andarmos para trás alguns meses para ouvirmos especialistas dizer que a China estaria muito longe de conseguir chegar a estes processos de fabrico tão pequenos. Mas a verdade é que parece que chegou, 4 nanómetros e da BYD. E aqui no plugin faz sentido falar disto porquê? Porque este processo de fabrico está a ser utilizado para produzir um novo chip, o Xuanji A3, perdoem-me se não disse o nome corretamente, que tem uma capacidade de processamento de 2100 TOPS, ou seja, 2100 trilhões de operações por segundo. E este será necessariamente um chip para usar nos temas de condução autónoma ou de ajuda à condução autónoma, de apoio à condução, melhor dizendo, da BYD. Por comparação, para as pessoas terem uma noção do que é que significa 2100 TOPS, o AI4, o da Tesla, o mais avançado que a Tesla tem neste momento, tem uma capacidade de processamento à volta dos 500 TOPS, um quarto da capacidade de processamento do Xuanji A3. Desta indicação, como na China continuamos a avançar rapidamente nesta área da condução autónoma e com esta capacidade de processamento. Claro que a capacidade de processamento não é tudo, o software é mais importante, não é? A tecnologia, os algoritmos, mas esta base dá aqui uma forte indicação do que a BYD será capaz rapidamente de fazer no que diz respeito à condução autónoma. Bem, uma última questão que eu gostaria, porque da última vez que falamos sobre isto e eu não podia falar sobre o carro, as impressões de condução, é o Volvo EX60. Já temos aqui no plugin, no site do público, o texto, a análise das primeiras impressões, mas eu estou convencido que este Volvo EX60 vai ser um dos carros mais importantes da Volvo, da história da Volvo,
e provavelmente o mais importante nesta era da geração elétrica, da era elétrica. E atenção, a Volvo teve o EX30, que foi um carro que marcou muito o mercado. Este EX60 é tecnologicamente muito avançado. Apesar de ser um SUV, tem um comportamento dinâmico realmente impressionante. Consegue ter um equilíbrio entre conforto e comportamento dinâmico que eu sinceramente nunca vi num SUV. Conduziu cerca de 200 km, ali pelas estradas de Barcelona, pelas montanhas, pelas zonas agrícolas, por autoestradas. Tem também autonomias muito elevadas, eficiência também muito avançada, carrega a potências elevadíssimas, acima dos 300 kW, portanto, estamos a falar daqueles carros desta geração que em poucos minutos recuperamos 200, 300 km de autonomia. Vai estar disponível em versões com um motor e 2 motores. Portanto, houve aqui muitas mudanças em termos de arquitetura da Volvo, a nível das baterias, dos motores, e também é bom sinal, porque apesar da Volvo, isto está tudo ligado, a Volvo faz parte do grupo de Geely, que falamos ainda há pouco, a verdade é que esta tecnologia foi toda desenvolvida na Europa, porque a Geely pôs aqui muito dinheiro na Volvo e permitiu à Volvo ter aqui uma capacidade de investimento muito grande, e portanto é aqui um carro que eu acho que vai, quando chegar aí ao mercado, vai marcar aqui o mercado, e estou com muita expectativa de poder conduzi-lo nas estradas portuguesas. Necessariamente não será um carro acessível, o preço obviamente é ali nos 60 mil, por aí, 70 mil, mas vai dar muito o que falar este carro, estou convencido disso. É o carro das frotas, não é? Ele está feito para as frotas, está ali certinho para o custo das frotas, é um Volvo e tem bom aspecto, que eu já vi as fotografias, já vi o teu artigo, aí a Volvo tem dado cartas ultimamente, está muito bem, óbvio que a associação ao grupo tem um benefício enorme e está aí para durar a Volvo, não é? Uma marca que estava com tantos problemas que os resolveu com a eletrificação e com esta, não é parceria, porque foi uma aquisição mesmo, não é? Foi uma aquisição mesmo. Foi uma aquisição. Portanto, é muito, muito bom ver uma marca. Mas é interessante como conseguiram, tu tens dito isso muitas vezes, não é? Só conseguimos ver isso no desenho do carro, no design do carro, isso transparece, mas conseguiram manter o importante da Europa na produção do carro. Ou seja, manter várias coisas de produção na Europa, tem aqui o design, não é? Sim, a Geely, não é só o design, a Geely, eu acho que a Geely é tão grande, é um grupo económico muito grande e tem tantas marcas que se podem dar ao luxo de, e até faz sentido, eu acho, do ponto de vista deles, eles não querem ter tudo, apesar de tantas, tem todas as marcas são iguais, não é? Todas as marcas da Geely são iguais. E neste caso, eles perceberam que a Volvo tem aqui um ADN sueco-europeu muito forte, a nível de design, a nível de segurança, de tecnologia, e basicamente colocaram lá o dinheiro e disse: façam o que vocês acham que fazem melhor, não é? Façam o que fazem melhor, está aqui o dinheiro para vocês usarem. Isso tem-se notado muito porque, por exemplo, mesmo os motores deste X60 foram desenvolvidos pela Volvo. A bateria, as células não são, mas a bateria também. Não vale a pena aqui, porque seria muito, muito cansativo entrar nos detalhes técnicos, mas há aqui muito, muito conhecimento, e que isto é importante, está na Europa, não é? Portanto, é bom ver que marcas europeias estão a conseguir ser inovadoras, estão a conseguir ser competitivas a nível de tecnologia. Temos também o exemplo esta semana da Mercedes, também teve aqui um impacto em termos de design, nem toda a gente gostou, do Classe C e do AMG, não é? Do novo, do GT, mas são bons sinais, são sinais que a Europa ainda tem aqui alguma força e nem todas as marcas europeias estão a dormir debaixo da palmeira. Isto é o que faz sentido. Esta da Volvo é realmente o que faz sentido. E já temos ideia de quando é que vai estar disponível? É para o fim deste ano já, não é? Ou ainda sim, não? Sim, eu acho que até antes. Eu agora não recordo, mas eu acho que até antes do final deste ano. Acho que é mais para o final do verão. E depois tem aquelas questões que é muito normal na Volvo. Estamos a alongar-nos mais sobre este carro, mas que é o design interior, é muito, no caso da Volvo, é muitas vezes desenhado por mulheres. E isso nota-se. É um carro que tem uma funcionalidade prática e está cheio de detalhes que fazem a diferença e que vale a pena apreciar quando o carro chegar ao mercado. Quem estiver interessado num SUV deste segmento, acho que tem aqui uma opção a considerar. Deve marcar um test drive e deve analisar com detalhe os pequenos pormenores que o carro tem no interior, por exemplo. Pormenores práticos, funcionais, de design. Vale a pena analisar isso com cuidado. Mas já falamos demasiado da Volvo e temos que avançar para os polos positivo e polo negativo. Polo negativo. Temos aqui mais uma
Voltamos a um tema recorrente, não é? Hoje os polos são todos para o Telmo, são os dois do Telmo. Infelizmente, voltámos ao polo negativo que foca no roubo de cabos dos postos de carregamento, que voltou em força nas últimas semanas, novamente na margem sul, portanto recomeçou em vários postos, em lojas de retalho, áreas de serviço, nas zonas de Setúbal, Seixal, Alcochete, Palmela, Sesimbra, Quinta do Conde. Portanto, é uma zona que está a ser novamente afetada e que carece de atenção por parte das autoridades e das pessoas que consigam monitorizar e ver o que é que se passa nestes postos. O que é interessante é que nesta mesma zona, os postos que já foram trocados com cabos onde colocaram as proteções, com o tracking GPS, com as fibras fortes, isso tudo, esses cabos ainda passaram incómodos a estes ataques e, portanto, quer dizer que resulta, é um custo acrescido que os operadores têm com esses postos de carregamento, mas na prática têm taxas de serviço que mantêm, basicamente. E vamos ver se os novos cabos que vão ser agora trocados nestes postos afetados, se já vêm ou não com o tal sistema de proteção nesta zona do país que tem sido devastada com este problema. É um investimento que provavelmente será recompensador. Nós sabemos, já falamos com operadores sobre isso, que a proteção do cabo é cara, é um investimento extra, elevado, mas se às tantas o cabo for cortado 2, 3, 4, 5 vezes... Sim. Neste caso existem postos que distam 50 metros uns dos outros e o cabo com as proteções ainda tem lá o cabo e os outros foram todos cortados. Mas é incrível, como mesmo em áreas de serviço, de zonas relativamente, não é? Não estamos a falar de um posto perdido a algures no interior do país, não. Estamos a falar de áreas de serviço, de zonas urbanas, zonas com muito movimento. E com vigilância. E tem vigilância, iluminação, e mesmo assim este fenómeno continua a acontecer. Nós também tivemos notícias de que a polícia está a fazer o seu trabalho, não é? Esta semana também houve notícias de algumas prisões, não é? De alguns... Houve uma notícia em Sesimbra que já foram identificadas pessoas com cobre roubado nos seus veículos e foram identificadas e, portanto, grande parte desse cobre deriva também destes cortes, sim. Isso é a parte boa, mas voltarmos a este tema não é nada positivo. Vamos para o polo positivo. Polo positivo, sim. Telmo. Do polo positivo, nós marcámos presença na nova inauguração do novo hub de carregamento da área de serviço de Pombal na A1, portanto na área de serviço sul-norte, que era a última área que faltava inaugurar da expansão e da eletrificação das áreas de serviço Galp nas autoestradas A1 e A2. Portanto, foi um investimento bastante grande. Nós tivemos contacto com as pessoas que estiveram envolvidas neste investimento. Foram 7 milhões de euros de investimento em 48 novos postos com 96 pontos de carregamento simultâneo até 400 kW. Portanto, foi algo que vai possibilitar, como eles referem nas suas notícias, que vai fazer a travessia Porto-Algarve sem qualquer problema, porque sabemos que em cada área de serviço Galp existem sempre 12 pontos disponíveis e, portanto, existe maior probabilidade de não termos que esperar nestas áreas. São postos acessíveis nesta fase a todos os cartões e aplicações de comercializadores e também têm disponível o pagamento bancário, portanto, em todas estas áreas, como obriga a atual legislação e, portanto, para relembrar, Pombal, Aveiras de Cima, Alcácer do Sal e Aljustrel, todas estas áreas de Galp na A1 e A2 passam a ter estes postos até 400 kW. O mais interessante ainda é que todos os edifícios dos PTs destas áreas de serviço ficaram ainda com espaço para futuras expansões. Por exemplo, só para dar uma ideia, o posto de transformação, portanto, que ficou na área de serviço de Pombal, tem neste momento 2.4 megawatts, tem 2 transformadores de 1.2 megawatts dentro desse PT e ainda tem um terceiro espaço que pode levar mais um transformador extra para uma futura expansão, que pode ser ou para expandir o hub atual ou fazer um hub para veículos pesados, que é aquilo que está agora a fazer falta muito nestas vias, e esperemos que nos próximos meses ou anos venha a haver esta expansão para os veículos pesados e que estas áreas também possam ter uma área que possibilite a mobilidade pesada de transportes possa ser também uma realidade. Então, quando tu dizes 12, são 12 em cada sentido, não é? Nós aqui estamos muito habituados a ter uma localização única, aqui são 12 em cada sentido, não é? São 12 tomadas CCS em cada área, em cada sentido, que podem ser usadas de forma simultânea e, portanto, a potência que está disponível em cada uma destas áreas é distribuída, é balanceada dinamicamente entre estas 12 tomadas para que não falte ninguém. Muito bem. Que a diferença do que aconteceu há uns anos, não só a quantidade de tomadas disponíveis, como a potência, como também, isto que o Tel mencionou que é de facto importante, está ali o espaço livre para uma atualização futura. Nota-se bem a diferença de como isto evoluiu. Para a dica da semana,
Vamos falar então das isenções tarifárias no caso de estacionamentos de veículos elétricos. É um assunto que muitas vezes cria dúvidas, são dúvidas recorrentes, onde é que existem? Telmo, continuando contigo. Sim, é um tema que muitos utilizadores de veículos já conhecem e já sabem, mas quem não conhece ou não está a par, ou quem está neste momento a fazer a transição para o seu veículo elétrico, convém ter esta noção, que existem bastantes municípios em Portugal onde ter um veículo elétrico compensa no estacionamento porque ou estão isentos ou têm descontos para estacionar o seu veículo nesses municípios. Vamos só passar aqui, assim, de relance alguns desses municípios. Por exemplo, isenção total, sem qualquer dístico afixado no carro. Temos Setúbal, Póvoa de Varzim, Águeda, Ribeira Brava, Beja, onde basta ter o veículo elétrico e podemos ir para as zonas que têm parquímetros destes municípios e poder estacionar sem ter que pagar essa tarifa. Então, existem... Desculpa Sim. interromper-te, mas já sei que depois as pessoas vão me perguntar como é que as autoridades sabem que o carro é elétrico? Nesta fase espero que conheçam os modelos e as marcas e modelos, porque não havendo o dístico como antes, portanto, só para dar informação, antes havia um dístico que as pessoas iam ao IMT pedir e que afixávamos a dizer que este veículo é elétrico. Esse dístico deixou de ser emitido pelo IMT, alguns veículos ainda os têm, mas já não se pode pedir, portanto já não existe essa distinção, portanto tem que ser por conhecimento próprio das autoridades. Setúbal, Póvoa de Varzim, Águeda, Ribeira Brava e Beja. Okay. Exatamente. Aqui não precisamos ter qualquer tipo de identificação. Depois existem municípios onde tem que haver um dístico e, portanto, esse dístico tem que ser pedido no próprio município, que é o caso de Almada e de Mirandela. Portanto, há um dístico que é gratuito e tem que se pedir para se poder ter esta isenção destas tarifas. Depois existem também municípios onde se paga o dístico e, portanto, os mais conhecidos são Guimarães, Loures e Lisboa. O tal dístico verde da EML, que temos que pedir na EML, que custa 12 euros por ano e, portanto, são dísticos pagos que nos possibilitam ter esta isenção. E depois também existem outros municípios que têm descontos. Portanto, no Funchal temos um desconto de 50% para os veículos elétricos e no Porto temos 15% de desconto nas avanças dos parques do município do Porto e ali naquela zona. Esta informação pode ser sempre consultada. Se pesquisarem no Google UVE Municípios, tem lá esta listagem para quem tenha dúvidas se o seu município, que vamos sempre tentando manter atualizada. Alguns municípios fazem-nos chegar esta informação e nós tentamos ter ali um ponto central para termos estes dados atualizados para quem quer ter estas isenções nos seus municípios. Aproveitamos para solicitar estas informações aos municípios, porque muitas vezes depois surgem-nos as queixas de que o meu município não está aí porquê, e é porque é-nos difícil estar em todo o país a toda a hora, como compreendem, né? Portanto, os municípios que nos façam chegar estas informações, se querem mantê-las atualizadas. E mais do que estas informações, pedimos também aos municípios que criem estas políticas cada vez mais para incentivar a descarbonização dos veículos que circulam dentro das suas cidades e das suas vilas. Faz todo o sentido o município incentivar a que haja cada vez menos poluição nos seus centros mais densos. Sem dúvida, sem dúvida. Basta passear em algumas cidades onde a eletrificação já tem níveis muito elevados e noutras onde não tem, para ver a diferença, não é? A diferença que se sente no ar. E assim terminamos este plugin no podcast do Público dedicado à mobilidade 100% elétrica. Aproveito para apelar ao envio de sugestões para temas que gostaria de ver aqui analisados através do e-mail sergio.magno@publico.pt. Telmo, Pedro, obrigado e até para a semana. Adeus, até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.